Buenas, gurizada, tudo certo? Eu sou o Digão e sejam muito bem-vindos ao Digão Verso. Hoje a peça é um agente americano da série Falcão e o Soldado Invernal, ou o Novo Capitão América, também como ele foi intitulado na própria série. Tá? De início, o que eu estou fazendo? O esboço que eu avisei a vocês antes, em vídeos anteriores, que eu costumo fazer para qualquer peça que eu vou trabalhar. Essa peça ela vai seguir como um norte para mim poder trabalhar melhor e ter uma melhor estrutura. O que eu estou usando hoje é um Capitão América básico. Esse Capitão América que foi lançado, acho que foi em 2000 e alguma coisinha. Logo que teve o primeiro filme dos Vingadores, eles lançaram esses bonecos, então eu consegui um e acabei fazendo. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou usando cola quente, tá? Para tirar um molde dele. Caso eu queira fazer uma cabeça cambiável, ou depois até se eu for usar em outro projeto, eu tenho essa cabeça pronta. Esse modelo de cola quente eu faço ali só para poder tirar o molde certinho dele, sempre preenchendo os maiores detalhes que eu preciso, que tem ali especificado. O restante eu consigo ajeitar depois conforme eu vou modelando o restante dele com a Durepox. Esse molde eu costumo usar para Durepox e não para biscuit, por exemplo. Como ele é um molde fechado, então eu só coloco a Durepox ali, espero secar bem e depois retiro. Aqui agora eu estou fazendo o detalhamento da estrutura, seguindo o meu desenho de base. Esse desenho de base que eu usei ali, estou usando uma retífica para cortar certinho as peças e cola quente por enquanto, que é só para mim ver como é que está a estrutura. No braço eu usei um ângulo para fazer o corte ali direitinho, para quando eu fosse colocar ele não ficar aquele braço jogado. E aí eu já tenho o nosso modelinho certinho do Capitão. Desculpa, caiu o tripé, vamos voltar. Aqui agora o que a gente vai fazer? Usar o papelão, como a gente sempre usa em qualquer projeto nosso. De princípio, esse papelão eu estou usando um fininho, só para a gente poder tapar os buracos mesmo. Depois disso, vou já começando o início de modelagem com o biscuit. Esse personagem ele tem bastante tiras na própria roupa dele, naquele traje. Então eu vou cortando as tiras, ajustando ela direitinho e depois eu vou usando cola branca para a gente largar ali um pouquinho, lambuzar a peça e depois vir colando ali. Para que isso? Para não ter risco de quando a gente largar aquela peça ali, quando ela fizer o processo de encolhimento, ela sair do lugar. Agora eu estou usando a estaquetinha de silicone para fazer essa modelagem padrão aqui, tá? Detalhezinho simples, sem muito alarde. Aqui a parte do joelho, como estava muito pontiagudo quando eu cortei, eu usei o estilete de precisão para tirar aquele excesso de peça que tinha ali. Depois disso, já modelei um pouco da parte de cima, depois eu vou modelar mais ele. Mas como eu já tenho o molde pronto ali em cima agora, direitinho para trabalhar, eu vou usar o biscuit e revestir a parte das calças, tá? A estrutura do personagem é a mesma. Eu procurei não mexer muito nessa parte de estrutura. Claro, aumentei um pouco a massa dele, porque eu gosto mais do estilo de quadrinho, então eu deixei a peça um pouco mais robusta, como é no próprio quadrinho, e não como na série, que ele é mais esguio, mais trabalhado. Ali eu tirei certinho o molde, tá? Como vocês viram, coloquei o biscuit em cima e só tirei o molde certinho com um papel mesmo ali, ou se não com o próprio biscuit. Ajustei todas as peças ali, já olhei mais ou menos como é que ia ficar. E agora eu vou continuar os detalhes. Agora que vem a parte um pouquinho mais demorada. Sempre lembrando, quando forem usar a estaquetinha, tá? Sempre usem ela molhada. Fica melhor para trabalhar. Seja ela com água ou com cola. Nessa parte eu usei um EVA um pouco mais grossinho ali e depois um fininho. Cortei com a tesoura, tirando os detalhes, e eu fiz um bolso ali pro próprio personagem, para não precisar ficar fazendo com massa de biscuit, que ia demorar um pouco mais para secar.
Agora a base, como qualquer outro diorama que geralmente eu faço aqui, ou é papelão ou é isopor, ou é os dois. Nesse caso eu escolhi isopor e biscuit. Fiz as 3 camadas ali de isopor, cortei direitinho, sempre mantendo a estrutura, e depois revesti tudo com biscuit. Pintura padrão, como sempre é dito aqui, chapada. Primeira coisa que a gente faz sempre uma pintura chapada, seca, pura, em cima do personagem. Uma pintura base, tá? Essa pintura sempre vai ajudar vocês a ter uma pintura melhor depois. Por que isso? Vocês têm um tom só de tinta, então o personagem ele não vai destoar. Por exemplo, se vocês usarem um amarelo, um branco mesmo, se vocês usarem numa parte que é vermelha e numa parte que é azul, ele dá 2 tons diferentes. Então, para não ter esse risco, sempre use o chapado primeiro para fechar tudo e depois começar a pintar com a outra. Pintura pele padrão, como eu já tinha informado vocês, ela nunca vai ficar 100% na primeira pintura. Então vai ser pedida várias demãos ali, a própria peça vai pedir demãos para vocês ir fazendo. Essa demão ali deu cerca de 3 a 4 demãos até a peça final. A mesma coisa com o vermelho, como ele é um azul muito escuro no fundo, esse vermelho ele vai demorar um tempinho para pegar também. Então eu vou ter que dar umas 2 ou 3 demãos para a peça ficar do jeito que eu quero. Sempre cuidando, tá? Não tem problema borrar, isso é normal, tá? A gente não é máquina, não tem como tu fazer uma pintura impecável já na primeira demão. Sempre vai ter um detalhezinho ou outro que tu vai ter que cobrir depois. Então, só pintando com calma, deixando o mínimo de falha possível, não precisa correr para pintar. Ali é os detalhezinhos em preto, já fui fazendo todos os detalhezinhos que precisava. Agora o símbolo dele é um pouco diferente. Né? Ele é uma estrela e um A ao mesmo tempo, é um A estilizado. Então eu fiz ali os detalhezinhos em prata e depois eu vou fazer o ajuste com caneta. A base marrom, padrão, que eu vou fazer para ele ali. E depois eu vou fazer uma coisinha legal também. O que é essa coisinha? Eu tô sujando com o mesmo marrom as botas do agente. Assim parece que ele tá pisando no barro ou coisa assim, tá? É um detalhezinho quase insignificante, mas que agrega na peça final. A parte do olho, que é a parte que vocês sempre vão ter que ter mais cuidado, é a parte que mais demora para fazer. Tá? Não digo demorar no sentido de, nossa, como demora, mas eu digo na questão de detalhes. São micro detalhes que fazem o conjunto geral. Ali eu fiz com o branco de fundo, depois uma bolinha azul, uma bolinha preta, um risquinho preto em cima dos olhos ali para dar profundidade e depois 2 pinguinhos de branco, um em cada olho, sempre seguindo para o mesmo lado. Por exemplo, se o pingo está na esquerda, vai para a esquerda, se está na direita, direita. Esse sombreado do rosto eu peguei um vermelho e diluí bem com água. Por quê? Para mim poder fazer uma profundidade depois no rosto ali. Como eu não queria aquele rosto muito liso, muito limpinho, eu acabei fazendo esse detalhe ali para deixar ele um pouco mais escuro. Parte do escudo. Escudo, o que eu fiz? Acabei pegando uma imagem de referência que eu vi que o escudo é um pouquinho diferente do escudo que vem com o personagem, tá? Que vem com essa peça. Então eu detalhei ali como eu precisava detalhar, usei um compasso para fazer aquele círculo ali na lateral, ali nas laterais. Usei um compasso direitinho, medi tudo certo. Depois eu usei uma retífica e comecei a refazer aquelas linhas ali de novo com a retífica de ponta fina. Uma ponta bem fininha, eu usei como se fosse desenhar em vidro mesmo. Essa retífica ela é uma ferramenta de alta rotação, tá? Então ela é mais tranquila de trabalhar nesse quesito. Para detalhezinhos assim ela é bem boa. Sempre tomando cuidado se vocês tiverem retífica ou forem usar retífica, não apertar demais, ainda mais como é plástico, tá? Uma rotação mediana, tá? No meu caso eu tô com a Dremel, então eu usei uma rotação 10 ali. Ela é uma rotação boa, mas não tão rápida. Por que isso? Se vocês afundarem ou usarem demais aquela rotação, ela pode derreter a peça. De tão rápido ali, ela vai começar a esquentar e vai derreter. E isso vai deformar a peça depois. Tá? Parte de pintura, como sempre, pintura chapada vermelha, que é a parte que eu mais vou usar. É a parte que mais vai ficar visível. Nesse caso, agora eu estou pintando a parte azul ali.
Como vocês viram, fica um azul mais escuro, ele não fica o azul que geralmente ficaria, aquele azul brilhante e chamativo. Depois eu tenho que fazer aquela outra demão que eu sempre falo pra vocês. Nesse caso do sangue, tá? Eu quis fazer o detalhe do sangue como aparece na série. Então eu usei ali direitinho um vermelho, o mesmo vermelho que eu usei pro escudo, misturado com um pouquinho de preto para dar o tom de sangue mesmo, aquele vermelho mais escuro. Parte da máscara, essa máscara aí, que eu vou fazer para colocar no diorama, tá? Aquela parte ali do diorama. Fiz essa máscara dos apátridas como? Usei papelão e cola num boneco base que eu tinha. E ali, agora eu estou fazendo a pintura certinha. Depois de colado aquela estrutura, eu recorto do jeito que eu quero, passo Tec Bond para endurecer esse papelão, espero secar, depois de secar eu faço a pintura. E aí, nós temos a nossa peça final. Nosso agente americano, ou novo Capitão América, como eles chamam na série. Espero que tenham gostado, e aí estão todos os detalhes. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram, não esqueçam de compartilhar na rede de vocês. Tem aqui de um ladinho o Instagram, do outro o Facebook. A ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos que continuam apoiando o projeto. Desculpa por semana passada eu acabar não postando, é porque realmente eu tava com correrias de entrega e tudo mais e acabei não largando nada no canal. Enfim, essa semana a gente vai retornar com tudo. Essa semana já tem bastantes projetos, já tem mais 2 vídeos em andamento, então fiquem aguardando aí que já vai vir bastante material. Muito obrigado, galera, valeu!